A paz do Senhor, povo de Deus, sou o pastor Marcos André e aqui vamos a mais um estudo da Palavra de Deus, né? Um vídeo de apoio para a Escola Bíblica Dominical. A escola, essa aula aqui é para a revista da editora Betel, tá bom? Então aqui, né, vamos fazer mais esse vídeo para essa lição de número 10, tá? A lição de número 10 da revista da editora Betel, terceiro trimestre de 2021. Amém? E o tema dessa lição é: as adversidades não impedem o crescimento do cristão. Tá? Esse aí é o tema, tá? Para a lição de número 10. A lição para ser ministrada aí no dia 5 de setembro, tá bom? Mas é claro que cada superintendente, né, pastor, dirigente de igreja, você vai adequar ali quando para a lição, o dia, a data que você achar melhor, né? Tá bom? Então vamos a mais esse vídeo. Esse aqui é o canal Clube da Teologia, né? Eu sou o pastor Marcos André e quero compartilhar contigo esta lição aí, tá bom? Lembrando aos irmãos que eu vou deixar aí o link na descrição aí desse vídeo, o link para essa lição, tá bom? Vou deixar o link para a lição e o link para o esboço aí que eu escrevi, o resumo que eu escrevi para poder auxiliar os professores da escola dominical, amém? Vamos lá então, na introdução, então já separei aqui como destaque a passagem, a parte que diz: cristãos em Tessalônica vivenciaram o evangelho diante das adversidades, né? Então esse aqui, com base aí no tema da lição, que vai mostrar que a adversidade ela não impede o crescimento cristão, né? Então, um destaque, algo que eu comentei sobre isso aqui, é que, na verdade, até existem muitos crentes que eles estão firmes por causa da adversidade. Essa é uma realidade, né, que acontece na vida de muitos. Ou seja, enquanto eles estão na prova, na provação, nas lutas, eles se afirmam. Por quê? Porque eles buscam mais, porque eles oram, porque eles jejuam, né? E tanto é verdade que alguns deles, quando não deixa de passar essas provações, acabam se afastando, né? Deixam de orar, deixam de jejuar e acaba deixando de ir à igreja, né? Isso aí eu faço no comentário na lição, porque isso é uma grande realidade, irmão. Na vida de muitos irmãos, infelizmente é assim, né? Quer ver? Muitos vão em campanha, né? Faz ali 7 dias de campanha e tudo mais. E aí daqui a pouco o irmão recebe aquela bênção, a gente não vê mais o irmão na igreja, né? Essa é uma verdade. Bom, então, continuando aí no tópico 1, tem como título A Chegada do Evangelho em Tessalônica. Então aí vai basear, né, como eram os crentes em Tessalônica, na carta aos Tessalonicenses, e a gente vai ver sobre adversidades, né? No subtópico, né, no 1.1, tem como título Oportunidade e Adversidade. Então aqui eu separei a parte que diz: Paulo pregou durante 3 sábados seguidos na sinagoga dos judeus. Lembrando, né, que Paulo chegava numa cidade e lá tinha judeus. Então que ele fazia? Ele não ia para a rua pregar, né? Ele pregava nas sinagogas. E porque ele tinha oportunidade nas sinagogas? Provavelmente existem 2 hipóteses que eu trato aqui, eu coloquei no conteúdo aí, né, no meu esboço. Ele tinha uma credencial de fariseu, né? Ele era um fariseu conhecido, tá? Ele tinha sido fariseu, na verdade, né? E aí não sabemos se ele usava essa credencial, se ele usava disso para poder ter a oportunidade de falar na sinagoga, né? É bem provável que sim, mas outra possibilidade é que ele tinha por ele ter um profundo conhecimento, ele recebia essas oportunidades, né? Ou as duas coisas, na verdade, pode ser também os dois, tá? Mas essa é uma explicação, né? Porque Paulo ele chegava lá na sinagoga e tinha oportunidade de falar, né? Por causa disso. Bom, aqui também separei a parte que diz: perceberam que aquele lugar era um terreno fértil para a proclamação, né? A proclamação do evangelho. Então, Paulo e Silas perceberam que ali era um lugar fértil,
tá? Eu coloquei até como é que era o trabalho de Paulo, né? Assim, a mensagem, né? Como que, no que consistia a mensagem. Eu dou um acréscimo aqui para os irmãos, tá? Ela consistia no seguinte: seria pregar para judeus, ele anunciava Jesus Cristo como o Messias prometido lá no Antigo Testamento. Como é que eu sei disso? Eu sei disso baseado na pregação de Paulo, de Pedro, perdão, né? Quando ele vai pregar ali para os logo no dia de Pentecostes, né? Quando ele vai pregar, na pregação de Estevão também, né? E outras pregações de Paulo, quando ele fala, né, com os irmãos. Então você vê que a pregação consistia nisso, em anunciar Jesus como o Messias prometido. Quando ele pregava para gentios, para pessoas que não eram cristãs, então ele anunciava Jesus como o Filho do Criador, né? Porque era o ponto de contato ali para todas as crenças. Todas as crenças admitiam que existia um Criador, né? Até a mitologia grega tinha ali, né? O Zeus, né? Que era o criador, na segunda mitologia lá. Então todas as religiões tinham esse ponto de contato. E aí Paulo, né? Ele pregava também dessa forma. Então ele estava habilitado a pregar em tudo que é lugar, né? Isso aqui é um bom exemplo para a gente, né? Bom, então, continuando aí, no 1.2, né, nesse subtópico tem como título Esforço e Providência. Então eu separei aí a parte que fala: no entanto, Paulo afirma que teve que trabalhar para se manter. Aqui eu achei interessante, né, um comentário aqui, né? Paulo, ele percebeu por que ele trabalhou em Tessalônica. Ele trabalhou para se manter, né? Ele fazia tendas, né? Por que ele fez isso, né? Então ele percebeu que os irmãos de Tessalônica não tinham condições financeiras. Isso aqui é uma possibilidade, tá, irmãos? A Bíblia ela não vai falar exatamente isso aqui. Então que ele percebe que os irmãos não tinham ali boas condições financeiras. Então por aí a gente vê que os irmãos de Tessalônica, né, os crentes ali, eles passavam por adversidades financeiras. E a gente vê como Paulo vai elogiar eles ali, né, mostrando que a dificuldade não é impedimento para se fazer a obra de Deus, tá? Isso aqui é um ensinamento aqui da lição e é importante, né? Separei também a parte que fala ficado na cidade por mais de um mês pregando o evangelho aos convertidos, né? Isso aqui era uma característica do apóstolo Paulo. E é interessante a gente aprender isso aqui. Ele não somente pregava para ganhar almas, né? Ele tinha o cuidado também de pregar anunciando, ensinando para os novos convertidos. Era um cuidado de Paulo, como a gente vai observar também esse cuidado em Jesus, né? De não somente ganhar, levar o evangelho a muitos lugares, mas também ensinar as pessoas, né? Aqueles que se converteram. Isso aqui era um cuidado de Paulo, que ele passou a ensinar isso a outros irmãos, e nós temos que aprender isso. Não basta somente você ganhar alma, você tem que cuidar daqueles que você ganhou em Cristo Jesus, ensinar eles, tá? Toda a igreja, todo dirigente, né? E aí professor ensina isso, principalmente para jovens, né? Que vão ser futuros dirigentes de congregações. Toda a igreja tem que ter esse cuidado, ganhar e cuidar do que ganhou para Jesus, amém? É o ensino da palavra de Deus que é muito importante, tá? Então vamos continuar aí, né? Separei também a parte, tanto a providência quanto o esforço devem andar juntos, um não exclui o outro, né? Se referindo ali ao que Paulo fez de ter se esforçado, né? Para se manter na cidade de Tessalônica. Aqui é a ideia que Deus aí não se agrada do preguiçoso, né? Deus não gosta que você cruze o braço e só espere dele a bênção, né? Por causa disso aí você vai ver que Deus ele não cura todo mundo, né? Imagine se Deus curasse todos os crentes, sempre, né? O que ia acontecer? O crente ia virar relaxado, né? Ia ter crente que não ia cuidar da saúde, nunca ia fazer um exame, né? Nunca ia fazer um exercício
tá bom? Então isso aqui é um ensinamento importante para a gente, tá? 1.3, esse subtópico tem como título: as tribulações não impedem o agir de Deus, né? Separei uma parte que diz aí: muitos judeus, por sentir inveja dos cristãos, foram à casa de Jason. Eles foram ali para tirar Paulo, né? Para expulsar Paulo da cidade. Aqui fala que muitos judeus, por inveja, né? Por que teria sido essa inveja? Eu levanto essa questão. Eu acho até interessante aí, professor, você pode perguntar isso aqui aos alunos, né? Estimular eles um pouco, né? Às vezes você está lá dando a aula, aí vê que a classe, os alunos estão ali meio que dormindo, né? Meio que parado, né? Eles não gostam de falar. Aí o que você faz? Usa a técnica de Jesus, faz perguntas, né? Jesus fazia pergunta, era a técnica do Senhor Jesus. Então, aqui é uma boa pergunta. Pergunta a eles, por que eles tiveram inveja? Qual o motivo dessa inveja, né? Tem pelo menos, eu separei dois motivos que pode ser uma possibilidade, né? Um deles aqui talvez por Paulo ser profundo conhecedor das Escrituras, né? O que acontece, né? Chega o irmão lá, conhece mais de Bíblia lá do que o chefe da sinagoga. O chefe da sinagoga deve ter ficado mais, né? Pode ter ficado ali meio enciumado, né? Meio com inveja ali, né? E outra possibilidade também é porque uma multidão começa a seguir Paulo e Silas, né? Uma multidão ali começa a querer ouvir eles falando, a querer ouvir Paulo. Então aí isso aí também pode ter gerado ali inveja. Qualquer coincidência com situações reais que aconteça hoje não é coincidência não, né? Não é uma coincidência. Isso aqui aquilo ali é um exemplo para as coisas que acontecem hoje, né? E você experimenta conhecer bastante Bíblia para você ver, vai despertar muita inveja. Graças a Deus eu não passei por isso, né, na minha carreira cristã. Bom, então vamos aqui no 2, né? O primeiro nesse tópico aí tem como título cumprir a missão em meio às adversidades, tá? No primeiro subtópico aí tem como título a grande perseguição em Jerusalém. Então aqui separei a parte que diz: tal perseguição aconteceu como um despertamento de Deus, tá? Então essa parte eu coloquei aqui que às vezes Deus permite, né, irmãos? É que aconteceu umas perseguições, um negócio aqui, como aconteceu lá em Jerusalém, para que os crentes se despertassem para essa parte de missões. Porque a ordem de Deus era que eles se espalhassem, né? Essa era a ordem, levassem o evangelho. Então Deus permitiu a perseguição para que exatamente eles fizessem isso, levassem o evangelho. E às vezes Deus permite certas coisas na nossa vida para a gente tomar muitas atitudes de missões aí, né? Atitudes de levar o evangelho mesmo, tá? E aí a gente vai entender às vezes por que alguns crentes às vezes vai parar num leito, né, de um hospital, por que alguns cristãos às vezes vai para um lugar onde ele não quer ir, né, não tinha o desejo de estar lá e as adversidades fazem ele ir para lá. E aí é por causa disso aí, né? Às vezes Deus quer levar uma palavra e quer usar você para isso, tá bom? Bom, então vamos continuar, né? Continuando aí, né? Nessa parte aí também eu separei um trecho que diz: o mundo não pode ser um lugar confortável para o crente, tá bom? Aqui é o seguinte, eu faço um comentário sobre isso, que a gente vê às vezes muitos cristãos eles fazendo planos para coisas terrenas, né? Assim, planos para o futuro. Vamos lá, planos para comprar uma casa, planos para fazer uma faculdade, planos para comprar um carro, né? Uma aposentadoria, né? A gente vê muitos planos, né? Eu também faço, muita gente faz. Não tem nada de errado, tá bom? Isso aqui já explico logo, não tem nada de errado. Qual é o problema, né? É que às vezes a gente, né? Eu vou botar a gente assim, né? Fazemos planos somente contando com a vida aqui na Terra. Esse é o problema, tá bom? O cristão ele tem que ter consciência que a vida não é só aqui. Nós estamos aqui de passagem. Então você pode fazer plano, pode fazer, né, traçar seus projetos, mas sabendo que a qualquer momento essa vida aqui acaba, irmão. E Jesus pode arrebatar sua igreja, né?
pode chegar o momento da gente partir. E aí? E se o nosso plano foi só para a vida aqui? O crente tem que ter planos para a vida eterna, tá bom? Por isso tem que investir na sua vida espiritual aqui e agora, né? Esse aqui é um ensinamento da lição, tá? Também separei a parte que diz aí: Deus permite uma aprovação para mostrá-lo que não pertence a este mundo. Aqui a lição está falando, né, que quando a pessoa se acomoda muito, aí Deus permite uma aprovação para ele entender que ele não é desse mundo, né? Nós somos da Jerusalém celestial, então nós temos que nos projetar para ir morar lá, né? Bom, e aí eu usei como exemplo a situação do povo no Egito, né? No Egito, José, ele leva toda a família dele, né, toda a parentela, para morar no Egito. Quando José morreu, eles eram convidados no Egito. Então eles tinham uma vida boa ali no Egito. Eles moravam numa terra fértil, né? Eles plantavam, eles cuidavam das ovelhas. Então, tranquilo, né? Agora, se eles continuassem tranquilos, será que eles iam desejar sair do Egito? Porque o projeto de Deus era levar eles para fazer uma grande nação. Esse era o projeto de Deus. Será que eles iam querer isso? Se eles ficassem bem ali no Egito? Aí Deus permite eles se tornarem escravos no Egito, tá? Então tem muito cristão, essa aqui é uma verdade, professor ensina esses alunos. Tem muitos alunos, né, muitos crentes, né, que eles já imaginam que a Terra é um lugar bom, né? E aí, se não tiver nenhuma perseguição, eles vão se acomodar aí na Terra, nesse mundo, né? E por causa disso, a gente às vezes precisa passar por algumas lutas para a gente entender que aqui não é o nosso descanso, nosso lugar, não é aqui, né? Tá? Então esse aí é um ensinamento importante, né? Continuando, né? No subtópico 2.2 tem como título Os Tessalonicenses, exemplo de fidelidade. Separei a parte que diz aí: eles se tornaram dignos de serem imitados. Aqui, o meu comentário sobre isso é que a gente é observado, né, irmãos? Você é observado como servo de Cristo pelos ímpios. Eles te observam para te criticar, né, para se opor a você, né? Você é observado pelos irmãos em Cristo também, porque muitos esperam em você uma atitude cristã, né? Então, se nós somos tão observados, o que nós precisamos fazer? Qual é a providência que temos que tomar em relação a isso? Ser exemplo, né? Ser exemplo para o ímpio, para poder pregar o evangelho para o ímpio. A pregação do evangelho, a pregação sem palavras, né? Ele olha para a nossa vida, uma hora ele pode até se converter vendo o seu exemplo. E para os irmãos em Cristo, para ser como um espelho, né? Para que eles possam imitar a nossa vida. É assim que temos que agir, né? Tá bom? Isso aqui Paulo ensinou, Jesus ensinou, e nós precisamos aprender isso aqui, tá? Separei também a parte que diz aí: amar como ele amou. Jesus disse que nós seríamos reconhecidos como discípulos, né? Se a partir do momento que a gente amar uns aos outros, né? Como Jesus fez, né? Então isso aqui infelizmente é muito difícil isso aqui nos dias de hoje. Hoje é difícil encontrar amor nas pessoas. Aqui eu separei essa parte para comentar o seguinte, né? Infelizmente, hoje nós temos que classificar os crentes entre praticantes e não praticantes. Como no passado se classificava ali os católicos, né? Católico praticante, católico não praticante. E aqui a gente usa a mesma classificação agora para os cristãos, né? Para os crentes, né? Os evangélicos, aquele praticante e o não praticante. O salvo e o não salvo, né? O membro, quer dizer, o convertido e o nominal, né? O que é um crente nominal? É aquele que só se diz crente, mas na verdade ele não é convertido, só vai à igreja, né? Isso aqui, infelizmente, essa é a realidade, tá? Convém passar essa realidade aí para os alunos e desafiá-los a fazer a diferença, né? No 2.3
tem como título Fé Operante, Amor Operante e Esperança Paciente. Tá? Então aqui eu separei a parte que diz aí: desperta em nós o desejo e a vontade de fazer a obra de Deus. Que isso aqui está se referindo ao amor, né? O amor de Deus desperta em nós esse desejo, né? Ou seja, desperta uma atitude em nós, tá? O meu comentário sobre isso é que o mundo, as pessoas não podem ver, não conseguem ver o amor de Deus em nós, não tem como ver. Como é que eles percebem isso? Como é que isso vai ser notório para eles? A partir do momento que esse amor de Deus que está em mim gerar atitudes de amor, né? Atitudes cristãs, né? Eles vão observar isso e aí sim vai estar testificado o amor de Deus em mim, né? E assim funciona para todos nós, tá, irmãos? Se você não tiver o amor de Cristo, então não vai ter atitude nenhuma, né? Bom, aqui tem uma parte, eu separei uma parte que diz: essas 3 virtudes são essenciais na vida do cristão. Que 3 virtudes são essas? Né? Aí cabe aí aquela pergunta, né, para fazer os irmãos acordarem, né? Que 3 virtudes são essas? Né? Aí aqui a lição mesmo fala, né? A fé, a esperança e o amor. Tá? Isso aí está lá em 1 Coríntios 13, né? Onde Paulo fala sobre isso, né? Essas são as 3 virtudes, né? E aqui eu achei interessante comentar que essas 3 virtudes espirituais Paulo apresenta como as principais, né, virtudes espirituais na vida de um crente: a fé, a esperança e o amor. Todas as outras virtudes espirituais, né, eu até destaquei algumas aqui para você comentar, né? Como bom senso, né? Dignidade, são virtudes espirituais aí na vida de qualquer crente, né? Essas outras virtudes espirituais, elas advêm das 3 principais: fé, esperança e amor, né? E dessas 3 principais, a maior delas é o amor, né? Então aqui a gente vale a pena ensinar isso aqui para a classe. E olha que interessante aqui, eu estava, né, até estudando sobre isso e achei algo interessante aí para aqueles irmãos que gostam de pregar, né? Gostam de fazer suas mensagens. Você vê que são 3 virtudes, né? Fé, esperança e amor. E da Trindade, cada um deles ali da Trindade, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, traz uma dessas virtudes, né? Você vê aqui, ó, o Pai é o amor, né? O Antigo Testamento fala que Deus é amor, né? Então você vê que ele traz aí essas... o Pai traz o amor, né? O Filho é o autor e consumador da fé, né? E o Espírito Santo é quem nos dá a esperança, nosso Consolador, que nos dá a esperança da vida vindoura, né? Que coisa interessante. Bom, então continuando aí, né? Devido à carga da bateria aí, vou acabar fechando o vídeo antes, né? Bom, no 3 temos aí como tema adversidades, crescimento e fidelidade. E o 3.1 tem como título consciência de que a palavra é de Deus. Tá? Aqui o comentarista fala algo interessante sobre a palavra grega que Paulo usou, né? Aqui a palavra é paralambano, né? Essa palavra, Paulo usou essa palavra quando ele escreve o versículo de 1 Tessalonicenses 2,13, que fala que, vou ler o versículo aqui: por isso também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes, né? Aqui onde tem recebido e recebestes, Paulo usou esse termo grego aí, ó, paralambano, né? Que significa receber como tradição, tá? Ou seja, eles não receberam, não só ouviram, não só entenderam, né? Não só se convenceram, mas receberam como tradição. Receber como tradição significa praticar, significa receber para a vida, né? Isso aqui que Paulo está falando. Então, por isso a diferença aqui nesse receber aqui, tá bom? Isso aqui, dependendo da classe, né, professor, é bom você ter uma habilidade para explicar isso aqui, para não ficar complicado para os alunos, né? Bom,
Aqui tem também, separei outra parte, não, vamos para o próximo. 3.2 tem como título: é preciso desejar e buscar a vontade de Deus. Tá? Aqui esse título, eu destaquei o seguinte: ele conclama que o fiel deve desejar ardentemente o leite espiritual. Tá? O meu comentário sobre isso aqui é que tanto Paulo como Pedro usa essa metáfora do leite espiritual, né? Tanto Paulo como Pedro. Só que eu achei interessante destacar que Paulo escreveu, né, lá em 1 Coríntios 3:2, Paulo ele foi abrangente na metáfora aí, porque ele fala para os coríntios que com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Né? Ele estava falando para os coríntios, crentes de Corinto, que eles eram imaturos, né? Porque ele teve que dar a eles o leite espiritual e não um alimento mais sólido, né? Ou seja, teve que falar de coisas básicas para eles, né? Isso aqui que Paulo está dizendo. Isso é interessante, né, irmãos? Ou seja, eles não cresceram espiritualmente, né? Então, a lição está falando de adversidade, para que produza em nós crescimento e não sejamos tratados somente com leite espiritual, somente com um alimento, né, light, né, por assim dizer, tá? Então, vamos continuando aí, né? 3.3 tem como título: é preciso saber lidar com os sofrimentos, tá? Isso aqui é interessante, né? Separei essa parte que diz aí, ó: não devemos nos atentar para as provações, pois elas são pequenas e passageiras. Destacando aí, né, o texto de 2 Coríntios 4,17, onde Paulo fala: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Tá? Isso aqui, o meu destaque sobre isso é que quando um cristão passa por uma tribulação, ele deve considerar isso daqui, que Paulo escreveu aos Coríntios, né? Que essa tribulação que a gente passa, ela produz algo que é muito excelente. Olha aqui, ó, ele chama de peso de glória, tá? E detalhe, não somente é muito excelente, como também é eterno, tá? A tribulação que a gente passa aqui na Terra, ela é passageira. Hoje você está numa prova, depois essa prova acaba, né? Vem outra prova, aí ela acaba também. Então, mas o que a gente vai ganhar resistindo a essas provações é eterno, você nunca mais perde. É isso aqui que Paulo está falando, ensinando para a gente considerar, né? Bom, então aí também separei essa outra. Não, aqui a gente vai para a conclusão, aonde eu separei a parte que diz aí: as adversidades são oportunidades que Deus nos dá para crescermos, tá? E aqui o meu comentário sobre isso é que a gente precisa adquirir maturidade. Então, as adversidades, elas são essas oportunidades para você adquirir uma maturidade cristã, né? Você crescer espiritualmente, tá bom? Infelizmente, tem pessoas que eles passam por umas provações, tribulações, eles não vencem essas tribulações. E quando o crente não vence a tribulação, ele para a sua caminhada, ele desiste, né? Quando ele não vence isso, ele nunca cresce espiritualmente. Ele nunca passa a ser tratado como um crente espiritual, né? Maduro na palavra, tá? Então nós precisamos fazer isso, resistir a essas tribulações, às adversidades, e aí com isso a gente vai crescer espiritualmente, tá bom? Isso aqui é o ensinamento, ali está na conclusão, e nessa conclusão eu recomendo você também a fazer uma revisão, né, dos pontos abordados ali, o que foi ensinado, tudo que foi falado, né? Claro, não precisa ser tudo, mas você vai ali fazendo ali uma checagem do conteúdo, do principal conteúdo que ensinou, tá? E é interessante também fazer perguntas, né? Trabalhar sempre com perguntas durante no decorrer da lição, isso é muito bom, tá? Debates também. Qualquer hora eu vou separar um tempo para fazer um vídeo sobre debates, né? Sobre como conduzir um debate assim
na sala de aula, né? Isso aí é muito bom, é muito interessante, né? Bom, então eu recomendo os irmãos convidar os alunos para a próxima lição, tá? E também orar com a classe, tá? Coloquei aí também uma sugestão de oração, né? Para que nós possamos vencer as adversidades, amém? Então é só essa aí é a lição, tá? Esse é o nosso vídeo aí de apoio para essa lição. Desejo uma boa aula a todos e aí até a próxima lição, né? Até o próximo domingo.